as eleições deram naquilo que todo mundo esperava, né? Havia uma pequena brecha, uma pequena margem para uma possível vitória do Zé Serra, que ele tratou de meticulosamente jogar fora nos últimos dias da campanha eleitoral, como, aliás, era o que se esperava da sua personalidade toda constituída de geleia, se é que isso não é um exagero de solidez que eu estou cometendo aqui. É importante notar, tem vários detalhes com relação a essa eleição que tem que ser pensados. O primeiro é o seguinte, que com 44% de votos para o Zé Serra e 23% de abstenção, que é um absurdo num país onde o voto é obrigatório, a dona Dilma foi eleita com 33% do eleitorado. 33% do eleitorado é o que o PT sempre teve. Quer dizer que aquele período, vamos dizer, aquele salto que foi dado na primeira eleição do Lula, em 2002, esse período está encerrado. O PT volta, vamos dizer, eleitoralmente às suas dimensões usuais. E, no entanto, desfruta e desfrutará de um poder muito desproporcional com a quantidade de votos de que dispõe. As pessoas que concebem, vamos dizer, a democracia como algo que consiste essencialmente no processo eleitoral, e sobretudo aqueles que confundem política com processo eleitoral, podem ter aí uma bela lição. Quer dizer, o importante não é você ter o apoio da maior parte do eleitorado, não é este o ponto. O importante é ter poder. Mas, é claro, eu nunca vou conseguir explicar a um José Serra, a um Geraldo Alckmin, a nenhum desses tipos o que é o poder. Quer dizer, os conceitos elementares da política estão tão infinitamente acima da capacidade dessas pessoas, tá certo? Que mesmo que abrisse o crânio e injetasse a coisa lá dentro, ia sair pelo rabo na mesma hora, tá entendendo? Quer dizer, não são capazes de manter nenhuma noção na cabeça. Dizer, ensinar um cara desse a somar 2 mais 2 é um desafio sobre-humano, está infinitamente acima da minha capacidade, tá certo? Então, o pessoal realmente acredita que eu sou um bom professor, que eu consigo ensinar as pessoas, que eu consigo mostrar a ela, aos meus alunos, a realidade das coisas, mas olha, tem limite. Mesmo os maiores gênios pedagógicos da história, né? Se você juntasse aí Pestalozzi, Feuerstein, né, todo mundo, né? Não, os jesuítas todos não iam conseguir nada com essa gente. Nada, 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 nada. Porque assim, é um pessoal tão desprezível, tão pequeno, tão miúdo. Só penso em carguinhos, né? Em vantagenzinhas. Quer dizer, o que eles fazem não é política, gente. Esse não é, poderia se considerar uma política de escala municipal, de um município muito pequeno. Né? Eu me lembro que, até na eleição anterior, né, em que o José Serra participou, a eleição de 2002, né? No debate final, todo mundo esperando que o José Serra fosse falar alguma coisa de substantivo, e quando chega assim, na última pergunta que ele tem para fazer para o Lula, ele fez a pergunta sobre tarifa de ônibus. O que é para fazer com um sujeito desse? Né? Chute no cu? Né? Não adianta, já expliquei que o cara não tem cu, porra. Né? Não tem, o negócio é reciclado, sobe tudo para a cabeça, evidentemente. Agora, eu acho que tem uma coisa boa que a gente deve celebrar nessa eleição. A carreira do Zé Serra está terminada, nós nos livramos dele. Porque vocês sabem que o Zé Serra ele desenvolveu dentro do partido dele, o PSDB, uma disputa ferrenha para que ele fosse apontado candidato. O que foi um grande desastre, um grande erro do PSDB. Tinha pelo menos dois candidatos mais promissores, que seriam o próprio Aécio Neves, do qual eu não gosto nem um pouco, mas que eleitoralmente é um candidato muito mais forte do que Zé Serra, e a Cátia Abreu, que é uma pessoa muito mais confiável e de muito mais personalidade, e que tiraria, inclusive, da outra candidata essa arma de chantagem, de dizer, tem que votar em mim porque eu sou mulher. Porque hoje é assim, né? Ora, você tem que votar em mim por causa das minhas características de nascença, né? Eu sou mulher, eu sou preto, eu sou índio, né? Ou então pelas suas preferências sexuais. Tem que votar em mim porque eu sou viado e assim por diante, né?
Quer dizer, ninguém está perguntando, ninguém quer saber se o sujeito é mulher, se é preto, se é japonês, se é viado. Nós queremos saber o seguinte: qual é só a sua capacidade, porra. Entendeu? Ninguém vai me dizer que viado não tem capacidade. Júlio César é o maior viado de Roma e foi um grande governante, sem dúvida. Né? Então, isso aí não é motivo. Você votar no sujeito por ele ser viado, por ele ser machão, é coisa. É viadagem, para dizer a verdade, né? Nos dois casos. Né? Então, mas hoje em dia, assim, a primeira mulher eleita presidente, o primeiro negro eleito presidente. Gente, vocês estão rebaixando a política, quando fazem isso, estão rebaixando a política a um nível zoológico. Você escolher a pessoa pelo sexo ou pela cor da pele, mas o que é isso, meu Deus do céu? Hã? Ora, eu já acho que até para fins sexuais, para dizer a verdade, sempre achei isso, continuo achando. Até para fins sexuais, você ter preferências assim, por cor da pele ou por características raciais já é coisa de pervertido. Ah, você gosta de loirinha, de mulatinha, de neguinha, de o quê? Tá, né? Não, eu gosto de mulheres bonitas e atraentes. Agora, as características raciais então, são secundárias. Né? Sempre pensei assim. Né? Ele tem fixação em mulher japonesa. Então, é um pervertido, pô. A gente tem que ter. Você é homem, você tem que ter fixação em mulher, em geral. Tá certo? Não em qualquer uma. Né? Porque eu tinha um amigo meu que. Assim, eles comiam qualquer bagulho, enchiam a cara, e daí apareciam aquelas coisas hediondas, e eles levavam aquilo para o hotel feliz da vida. Eu olhava aquilo e ficava absolutamente perplexo, né? Mas é porque coincidia com o padrão racial que ele tinha escolhido, né? Se ele gostava de neguinha, aparecia então né, uma neguinha de 3,5 metros de altura, por outro tanto de largura, e o sujeito levava aquilo para o motel e achava bom. Né? Então, né? Tinha um deles que assim, você apontava qualquer mulher na rua e dizia para ele: o que você acha daquela ideia? Ele respondia assim: já comi piores e achei bom. Então, né, tem gosto para tudo nesse mundo. Né? Agora, tem gosto para tudo em termos. Por quê? Os 23% de abstenção nessas eleições nos ensinam uma coisa preciosa. Esses votos não são votos de militantes petistas e nem de entusiastas petistas. Pelo menos metade desses votos iriam para o José Serra. Mas essas pessoas que rejeitavam a candidatura de Dilma Rousseff ficaram com preguiça de votar no José Serra. Então, por aí você vê o entusiasmo cívico que o senhor José Serra né, representa. Tá certo? Então, o senhor José Serra, ele é uma espécie assim, digamos, de papinha de alface, né? O Leandro José Serra tem o gosto da papinha de alface. Light. Light porque né, tem que tirar ali o potencial ofensivo do alface, né? Então, quer dizer, o homem, assim, ele é um nada, ele é um vazio, é um cara oco, bobo, covardão. Não obstante, olha, tem quem goste dele. Por exemplo, o seu Alckmin, que é outro igual a ele, né? Chama picolé de chuchu, nada melhor que picolé de chuchu com creme de alface. Tá certo? Então, o picolé de chuchu disse assim: o Serra foi um guerreiro. E o Aécio Neves, que é um gozador, porque ele fez tudo para ferrar com a candidatura do Serra, disse: o Zé Serra foi um leão. Né? Mas olha que hipócrita, né? Esse é hipócrita mesmo. Né? A dona Dilma não vem dizer que a Dilma é hipócrita, ela não tem inteligência suficiente para ser hipócrita, ela acredita em todas as mentiras que ela diz. Né? Daqui a pouco eu já explico como é que funciona a cabeça da Dilma. Não vem questão de hipocrisia, não, porque hipocrisia é um refinamento da mente. Né? Mas o Aécio Neves é um cara mais refinado, ele é hipócrita mesmo. Então, um diz que é um guerreiro, o outro diz que é um leão. Quando eu li essas coisas, eu lembrei uma frase do Talleyrand, ministro de Napoleão, que diz o seguinte: o exagero é a marca da insignificância. Quer dizer, toda coisa que é absolutamente insignificante, você tenta dar a ela uma substância mediante um reforço verbal extraordinário. Quer dizer, como o cara não é um nada, ele tem que ser chamado de guerreiro e leão para dar a impressão que ele fez alguma coisa. Mas, olha,
O Zé Serra, inclusive no último debate, quando ele fica lembrando a sua militância esquerdista, eu vi aqui ele pensava o seguinte: olha, você querer combater o petismo, né, preservando a boa imagem do esquerdismo, olha, é mais ou menos como você querer fugir de um leão se disfarçando de zebra. Mais ou menos a mesma coisa. Olha, eu vou me disfarçar de zebra e o leão não vai me pegar. Né? Essa zebra é o prato preferido do leão. Eu lembro que quando tinha, antigamente, o Simba Safari em São Paulo, tinha uma grade que separava-se a parte dos leões e a outra parte que tinha, né, zebras, camelos, né, impalas, veados, etc. E toda tarde, todo crepúsculo, os leões todos se juntavam ali e ficavam olhando aqueles bichos. Né? Daí eu imaginava que um leão ficava conversando com o outro. Ou você lembra o tempo que a gente era rico, que a gente comia essas coisas lá na África? Agora acabou a mamata, agora só vem comida congelada aqui. Então, o Zé Serra é o sujeito então, que se disfarça de zebra para escapar do leão. É uma coisa assim, então, é tão impossível isso que, olha, por definição, meu filho, num campeonato de esquerdismo, vence o mais esquerdista. Aquele que encarna a esquerda, historicamente, da maneira mais clara. Agora, também houve aquela famosa entrevista do Carlos Vereza, que foi celebrada como um ato de heroísmo, em que essa besta quadrada, este pseudo-sub-aspirante intelectual, né, chega lá e diz: não, é o Zé Serra que representa a verdadeira esquerda, que é a esquerda moderna, né, e democrática, etc, etc. Você fala, de onde que ele tirou essa ideia? Historicamente, quem representa a esquerda é o Partido Comunista e os outros movimentos radicais que o acompanham. Isso é que é historicamente a esquerda. Né? Maciçamente, não adianta você querer dizer, quer dizer, depois que melou tudo, não adianta você querer dizer não, esquerda eram os que estavam contra isso. Muita gente ficou contra isso porque queria coisa pior. Por exemplo, Trotsky ficou contra Stalin porque achava que Stalin era um pouco direitista, não era suficientemente esquerdista, porra. E Trotsky foi o negro que mandou matar a família real até os últimos, e que depois mandou matar os marinheiros lá, se rebelar, mandou matar todos. O Trotsky era o comandante militar do negócio, né? Então, evidentemente, não era flor que se cheire. Então, vamos dizer, essas brigas internas não significam nada. Do ponto de vista de quem está de fora, fala, isso aí é briga de hienas, porra. E note que hiena, a fêmea da hiena tem um órgão semelhante a um peru. Às vezes maior que o peru do macho. De maneira que o ambiente de hiena é aquele ambiente onde ninguém está seguro. Você não pode virar as costas, meu filho. Tá, então, e esse ambiente esquerdista sempre foi assim, porque, né, um manda matar o outro manda matar a família do outro, manda queimar a casa. Sempre foi assim, porque eles se adoram, né? Eles têm uma certa solidariedade contra o inimigo, mas entre si, eles vêm querendo se matar uns aos outros. Sempre foi assim. Então é um ambiente de hienas mesmo, né? Agora, veja, esta coisa de você querer definir um fenômeno por aquilo que você acha que ele deveria ser idealmente, isso é o que se chama wishful thinking. Quer dizer, você pensar a coisa não pelo que ela é, mas pelo que você deseja que ela seja. E você afirma aquilo como se fosse uma realidade. É uma espécie que nem aquele negócio do Seisho no Ie, né? Todo dia, sob todos os aspectos, estou indo cada vez melhor. Quer dizer, o cara se ferrando, desempregado, cheio de dívida, com hemorroida, todo cagado, né? E ali, todo dia, sob todos os aspectos, estou indo cada vez melhor. Né? Quer dizer, o sujeito que acha que o poder da palavra dele é o poder criador da palavra divina. Fiat lux, paft, aparece a luz. Né? Então, é claro que isso é uma forma extrema de demência. E aquela declaração do Carlos Vereza, desde o início, me pareceu uma forma de demência, porque ele desejaria, ele olha a história da esquerda, vê aquela sucessão de matanças e de horrores, torturas, né? Milhões e milhões de pessoas na prisão por nada, por delito de pensamento. Ele olha tudo isso e diz: porra, nós só fizemos merda, seria bom que a gente fosse outra coisa, que a gente fosse cor-de-rosa, que a gente fosse bonzinho. E daí ele afirma isso, né?
Seria bom que a esquerda fosse democrática. Então eu vou afirmar que ela é essencialmente democrática, ainda que eu tenha que negar, vamos dizer, toda a história da esquerda, tenha que desaparecer, varrer com ela embaixo do tapete. Então, no caso brasileiro, apagam-se 40 anos de história do PT, né? Além de 70, 80 anos de história do Partido Comunista Brasileiro, de 60 anos de história do PCB, etc, etc. Apaga-se tudo isso e se pega um sujeito xoxo, que é um meia-bomba, né, um tucano, um murista, e diz que ele representa a verdadeira esquerda. Agora, o que você espera vencer com um discurso deste? Hã? Então, cada palavra que o Zé Serra disse durante a campanha foi uma homenagem ao petismo e especialmente ao Lula. Tá certo? Dá para chegar até a desconfiar que o sujeito foi contratado para isso. Quer dizer que houve um acordo e que ele funcionou como John McCain aqui na eleição americana, né? Que tudo que era para dizer ele não dizia, e tudo que era para não dizer ele dizia. Então o Zé Serra seguiu, né, a mesma política. Ele só acordou um pouquinho graças ao seu vice, Índio da Costa. Garanto para você, se fosse o Índio da Costa o candidato a presidente, ele vencia. Porque a admiração que ele suscitou no país inteiro pela sua coragem, pela sua sinceridade, olha, dá para eleger um presidente. Quer dizer, a imagem de sinceridade, honestidade e honradez que ele passou é de um presidente. Agora, o Zé Serra passa a imagem do oportunista puxa-saco do adversário. Quer dizer, isso é uma coisa, aliás, tipicamente paulista. Né? Na classe alta paulista, você ser covarde, puxa-saco, psicofanta, é sinal de boa educação e de polidez, de boa alma e até de cristianismo. Vocês querem ver uma coisa? Aqui me passaram um documento. Eu não sei se o documento é autêntico, mas acho que é. Olha aqui. Um comunicado que o senhor Abílio Diniz passou a todos os gerentes dos seus supermercados. Ontem o Brasil foi às urnas e Dilma Rousseff foi eleita presidente da República. Estou feliz com a sua vitória. Venho agora dizer que confiei meu voto a Dilma Rousseff. Estou feliz com a sua vitória e espero que o Brasil e os brasileiros tenham com ela um grande governo, com a continuidade do desenvolvimento sustentável. E aí vai, são duas páginas de besteira. Quer dizer, um sujeito que foi sequestrado por organização de esquerda, né, que teve que fugir pelo esgoto, chegou em casa todo estuporado, tá entendendo? E agora fica puxando o saco dessa gente. Quer dizer, isso é claro que é síndrome de Estocolmo, mas a síndrome de Estocolmo em São Paulo é tida como um mérito moral. É sinal de que, eu não sou um cara vingativo, eu perdoo todo mundo, né? Ó, ele perdoa o mais forte. Porque o que eu saiba, o perdão, na sua essência, perdão é um atributo divino. Que Deus concede a prática desse atributo, tá certo? A papas, a governantes, tá certo? A guerreiros vencedores, né? A pessoas que estão por cima, a juízes, é isso? Então, o homem que está por cima, que tem o poder, então ele tem o dom de perdoar aquele a quem ele poderia punir. Qual é a vantagem de você perdoar aquele que está em cima de você, pisando na sua cabeça e que tem poder total sobre você? Você tem que fazer o seguinte: você tem que lutar contra o sujeito, desarmá-lo, dominá-lo, e aí sim você mostra que tem coração e você perdoa. Eu tenho por norma, eu nunca perdoo o mais forte. Nunca. Agora, pergunta aqui para minha mulher, o mais fraco? Eu perdoo tudo. Você pode me xingar. Tu é um filho da puta, tu é estelionatário, tu é um traficante, tu é um viado, tá certo? Tu é um contrabandista, você comeu sua mãe. Você pode falar tudo, tudo. Eu, na hora, xingo o sujeito e 2 minutos depois perdoei. Sempre, porque é tudo fraco. Agora, como é que eu posso perdoar o mais forte, meu Deus do céu? Eu não tenho poder sobre ele, então eu não tenho poder de perdoar. Então, esse tipo de perdão é um fingimento. E isso está profundamente, vamos dizer, arraigado na mentalidade brasileira, especialmente paulista. Quer dizer, a demonstração de fraqueza, de covardia, de subserviência é confundida, vamos dizer, com o perdão, né? E com as virtudes cristãs.
Então, essas pessoas que fazem isso, elas são uma caricatura viva. E, infelizmente, só quem sobrou para ser candidato nesta merda de eleição foi essa caricatura viva chamada Zé Serra. Tá certo? Quer dizer, é um homem que, se você fumar perto dele, ele morre. Né? Então, peraí, tem alguém na linha aí?